Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 3 de novembro de 2025. Nesse horário, nós estudamos essa obra, Dramas da Obsessão, psicografia de Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito Bezerra de Menezes. Nós estamos estudando a segunda parte dessa obra de Ivone, que trata do O Passado, né? Estamos hoje no segundo parágrafo do capítulo 3. Então, O Passado, segunda parte, O Passado, capítulo 3, segundo parágrafo. Antes de iniciarmos, sempre Três. não podemos esquecer, né? Aham. De agradecer a Deus, de agradecer a Jesus pelas bênçãos que sempre recebemos, agradecer a presença dos espíritos amigos. Boa tarde, Zé. Boa tarde, Vera. Dos espíritos amigos, e sempre rogar ao Senhor que abençoe e fortaleça todos aqueles nossos irmãos que estão em sofrimento, desesperados, precisando do Pai. Que Jesus nos abençoe sempre. E antes de começar, Carmen, posso contar com você hoje? Seu empreguinho. Rose, Fala, Zé. Rose. Não, é que a Vera aqui está com. Já não é a primeira vez. Ela não consegue entrar no curso no telefone dela. Eu Não, estou porque, tentando atualizar o Zoom do aparelho dela, é, né? eu acho que tem que atualizar o Zoom, sim, porque Tá. deve ser isso. Estou Então, tentando. Ela vai assistindo junto comigo. Assim que puder, entra tudo o bem, dela. meu amigo. Tudo Tá bem, bom? tudo bem. Boa tarde aí para todos vocês. Bem, gente, vamos começar aqui o nosso estudo, né? Dessa obra maravilhosa. Temos aí a Eloá, Carmen Matos, Denise, Ana Nascimento, Ana Constantino, Dulcineia, Menezes, Márcia, Joy, Joana, Inês, Zé Marcos, Vera Travassos. Temos aí um público muito bom. Só espírito, ó, top. Só espírito top. Vamos lá, vamos começar. Bem, aqui nós estamos falando daquela família, né? Do Timóteo, que na realidade ele recebeu um novo nome, mas o doutor Bezerra, ele fala, né, que ele vai continuar tratando-os pelo nome verdadeiro deles, e não pelo nome que eles foram obrigados a assumir depois que se tornaram cristãos novos, por livre e espontânea pressão, né? Então, Timóteo e os filhos Joel, Saulo e Rubem, porque quando ele foi obrigado a se converter ao tribunal, pelo Tribunal do Santo Ofício, né? Eles receberam outros nomes, mas o nome novo dele era Silvério, novo nome, Silvério, né? Assim como os filhos também foram obrigados a mudar a Silvério, novo nome, Silvério Fontes Oliveira. Mas o doutor Bezerra fala que ele vai chamá-los da obra pelo nome verdadeiro, o nome do qual eles escolheram, que eles foram batizados, da fé deles, que era Timóteo, o ex-rabino, e os filhos Joel, Saulo e Rubem, né? O doutor Bezerra faz questão de deixar isso bem claro nessa obra. Então, está aqui. Segundo parágrafo do capítulo 3, da segunda parte, o passado. Não obstante, Timóteo era homem bondoso, esse rabino, né, que se tornou esse terrível perseguidor depois, mas naquela época ele era um homem bondoso, honesto, inofensivo. Aí a gente vê, né, o que acontece às vezes na vida de uma pessoa que transforma a pessoa dessa forma, daquele homem, né, bom, num terrível obsessor.
incapaz de uma vilania, até então nada revelando que desse a supor a odiosidade de que seria capaz futuramente. Ninguém poder, olhando para ele agora e para os filhos, né, naquele momento, ninguém poderia supor que os quatro se transformariam em quatro terríveis obsessores. Chefe de família amoroso e respeitável, de hábitos rígidos e decência inatacável. Sua casa, né, sua casa, desde que as arbitrárias leis do Santo Ofício obrigaram a tornar-se cristão, abria-se a visitas de fiéis católicos cheios de curiosidade e inveja, os quais, afetando piedade, quer dizer, fingindo piedade, afetando piedade quer dizer isso, fingindo piedade, né? Fingindo piedade, é, e abnegação iam a título de animá-los ao progresso na fé. Mas, em verdade, eles iam lá para cobiçar os valores que a mansão encerrava, né? Que tinha lá na casa dele, as preciosidades dos mármores do jardim, com seus repuxos e tanques pitorescos rodeados de belas flores, das baixelas e dos cristais, das obras de arte que aos seus salões tornavam cenáculo digno de admiração. Então, fingindo piedade, né? Esses seres iam até lá, mas muito mais para cobiçar o que eles tinham e pensar, quem sabe no futuro eu não possa me apoderar de tudo isso. Sabendo o rico, e muito rico, exploravam-no sem pejo, quer dizer, sem piedade. Não apenas os padres dominicanos, representantes do Santo Ofício, a pretexto de cobranças de dízimos, licenças, espórtulas quer dizer donativos, para a salvação da sua alma e da alma dos filhos, etc. Mas também outros indivíduos, tais como fidalgos arruinados, autoridades civis e religiosas. Então, ia todo mundo lá, vendo nele uma possibilidade de arrancar o dinheiro dele, né? E ele naquela situação, né? Se não desse, eles iam acusá-lo de herege. E aí, já viu. Ora, assim sendo, impossível seria ao infeliz judeu e sua descendência, quer dizer, sua família, simpatizarem com as opiniões de indivíduos tão desleais e moralmente inferiores. Aquela coisa, né? Imagina ele e a família, qual era a imagem que eles tinham dos religiosos da Igreja Católica. Era essa imagem. Então, por isso que muitos deles odiavam quando alguém vinha falar de Jesus, de Deus, porque eles vinculavam aquelas pessoas a Jesus. Porque eles diziam que vinham cobrar o dízimo em nome de Jesus. Jesus não tinha nada a ver com isso, gente. Gente, olha, para vocês verem como a coisa é, como essas pessoas carregam isso dentro de si por séculos, séculos e milênios. Uns anos atrás, bons anos atrás, nós do CEOI fomos fazer um trabalho lá em Minas Gerais, no Centro Espírita também Francisco de Assis, que tem lá em Minas Gerais, né? Daqueles grandes amigos que nós temos lá. Eu fui fazer, era um encontro, eu fui fazer a palestra do encontro. Mas antes do encontro, nós tivemos, ou melhor, antes da palestra, que a palestra era no encerramento do encontro, nós tivemos assim, grupos de estudo. E eu dirigi um dos grupos. E na hora que a gente estava na dinâmica do grupo, tinha uma senhora trabalhadora daquela casa, trabalhadora, ó, há muitos anos. A gente já conhecia ela há muitos anos.
né? Sempre estive lá, ela estava na casa, ela era muito animada, uma pessoa muito participativa. E o tema da dinâmica que caiu para mim foi Deus. Na hora que eu comecei a falar sobre Deus, começando estudando, né? Não, 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 não. Não é por isso, não, Cris. Não é por isso, não. É por outro motivo. Depois, qualquer. Foi por orientação mesmo da espiritualidade franciscana. Então, é que a Cris está querendo saber se é por causa desse centro lá de Minas que a nossa casa tem o nome de Francisco de Assis. Não, foi por causa de espíritos franciscanos, né? Só abrindo um parênteses aqui, que uma amiga foi conversar com eles sobre a nossa casa, e eles chegaram, tem uma mediunidade, né, vidente, e ela fez uma prece, né, falando sobre a nossa casa espírita, no pensamento dela, sobre o nosso trabalho, e eles apareceram, um grupo de franciscanos apareceram. E eles disseram para ela que eles estavam muito felizes de saber que havia essa casa, né? Mas o nome da nossa casa não era Sociedade de Estudos Espíritas de Assis, era Sociedade de Estudos Espíritas, eu não me lembro bem o nome, não sei se era Allan Kardec, tinha outro nome, era um outro nome, né? Não, tinha um outro nome, não me lembro bem, era Sociedade de Estudos Espíritas, tinha outro nome. Então, eles falaram, realmente, ficamos felizes de saber que mais uma casa, né, com base na obra de Francisco de Assis, do trabalho, foi fundada. Aí ele virou assim, mas então por que vocês não colocam na casa o nome dele? Né? Ele fez essa pergunta. Por que então vocês não colocam na casa o nome dele? Esses espíritos franciscanos, eram um grupo de 5 ou 6 franciscanos, e um deles falou isso para a nossa amiga. Leve o nosso pedido para trazer o nosso recado para a gente. Por que não colocam na casa, então, o nome dele? Automaticamente, quando deu o recado, eu disse, já está modificada. Sociedade Francisco de Assis. Tá? Então, foi por isso que tem essa casa. Mas esses amigos lá você deve conhecer, né? Lá de Santos Dumont, a casa também do Francisco de Assis. E lá a gente faz essa dinâmica sobre Deus. Essa companheira espírita, há mais de 50 anos, participativa da casa, virou-se para mim e disse assim: Olha, Rose, eu queria dizer uma coisa. Eu adoro a doutrina espírita. Eu adoro Jesus. Mas quando as pessoas falam de Deus, eu tenho uma coisa dentro de mim. Eu não me sinto bem falando de Deus. Eu falei para ela, por quê? Ela, porque quando eu penso, olha só, quando eu penso em Deus, eu vejo que aquele ser velho, barbudo, aquele cabelo preto, sentado naquele trono, dando ordens. Aí eu percebi logo, não é? Conversei com ela, falei, olha, essa imagem de Deus que você apresenta para gente, apontando o dedo, né? Aquele Deus general, imperador, que manda matar, castigar, esse é uma imagem humana de Deus. Jesus nos apresentou o Deus bom, tanto que ele chamava de Deus de Abba. Abba, em hebreu, em aramaico, quer dizer papaizinho. Esse Deus Pai amoroso, bom, tanto que ele diz, se o Pai da terra não é capaz de dar uma pedra ao filho que pede um pedaço de pão, imagine o nosso Pai que está nos céus. Então, Deus traz para a gente essa figura, apresenta Deus para a gente como Deus Pai, Deus amor. A Vera apareceu aí, ó. Deus amor. Mas os homens, nós, a humanidade, aprendemos que Deus, né, é uma figura antropomórfica, com características humanas. E lá na Capela Sistina, e muitas igrejas por aí, apresenta o quê? Aquele homem que é um homem sentado num trono, porque a ideia que as pessoas tinham no passado de alguém que manda é de um imperador, né? De um ser
que domina e que está sentado ali naquele trono com a mão assim, né? É até uma pintura apontando e julgando. Esse vai para o céu, esse vai para o inferno, esse vai não sei para onde. E as pessoas passam a ter o quê? Medo de Deus, temor divino, né? Deus vai te castigar, a mão de Deus vai cair sobre você. Eu entrego nas mãos de Deus a sua alma, quer dizer, pedindo vingança, né? Esse Deus que na realidade não era Deus. Eram espíritos, como nós já estudamos, que responsáveis por grupos e que tinham um pouco mais de conhecimento que aquele grupo. Mas em questão de moral, de maneira de ser, era muito próximo daquele grupo, tanto que tinha aquela sintonia com aquele grupo. Isso nós estudamos aqui no Sermão do Monte, das quartas-feiras, 19h40, um estudo que eu convido vocês a participarem. Então, essa amiga minha, isso, gente, aconteceu há uns 10, 15 anos atrás. Era essa a ideia que ela tinha de Deus. Espírita, trabalhadora, participativa. Não era alguém que foi. Eu fui participar do encontro, não. Trabalhadora da casa, ó, muitos anos. Quando aquela casa foi fundada, ela já era espírita. Mas era essa a ideia que ela tinha de Deus. E ela disse: Eu não gosto de Deus. Parece uma coisa louca, né? Espírita. E ela disse: Eu não gosto de Deus. Gosto. Porque quando fala de Deus, é essa imagem que eu tenho da minha coisa de Deus. Com certeza, essa nossa irmã, em vidas passadas, deve ter sofrido uma perseguição religiosa terrível, terrível, e que traz ainda dentro dela esse pavor, esse horror desses ditos religiosos. Não é? Então, é o que ele fala aqui, no terceiro parágrafo do capítulo 3, que a gente está no livro Dramas de Obsessão, capítulo 3, na segunda parte, tá? Que é o passado. Terceiro parágrafo. Ora, assim sendo, impossível seria o infeliz judeus e sua descendência simpatizarem com as opiniões de indivíduos tão desleais, e a maioria deles eram religiosos, dominicanos, e moralmente inferiores, e ainda menos confiarem, olha aí, e ainda menos confiarem numa crença religiosa cujas diretrizes permitissem iniquidades, desgraças, coisas terríveis, como as que foram aplicadas a ele próprio, que ele já tinha sido preso, foi torturado com os filhos, a esposa. A esposa ficou tão traumatizada que veio a falecer depois de libertada. Ele próprio e seus filhos, irmãos de raça, por aqueles que dessa religião, se propalavam luminares, os expoentes, os homens mais importantes. Como acreditar nesse cristianismo que os católicos pregavam? Como? Ignorava ele, Timóteo, o ex-rabino, que a essência do cristianismo rezaria exatamente o inverso de tudo quanto a Inquisição proclamava e executava. Ele ignorava que o cristianismo pregava totalmente o contrário de tudo aquilo que ele estava vivenciando. E que, como doutrina, era antes o cristianismo a mais sublime expressão do amor de Deus e da beneficência para com o próximo, para com o próximo existentes, sob a luz do sol, e que aquele Cristo de Deus, que reis, papas e dominicanos lhes impunham pela violência e o terror, jamais aprovaria os planos e os meios, porque seus pretensos representantes da terra, porque todos esses religiosos, né, se diziam representantes de Deus, representantes da terra, se orientavam valendo-se do seu nome, ao qual profanavam, dele se utilizando para o decurso das próprias paixões. Então, o cristianismo, Cristo, espíritos superiores, Deus, jamais aprovaria
essa barbárie. E, gente, a gente está falando aqui de um fato acontecido lá por volta de 1500, né? Por aí, 1500, século XVI. Mas quando, né? Isso tudo aconteceu pelos meados do século XVI mesmo, 1560, por aí. Mas hoje em dia, não sei se vocês já observaram, às vezes eu estou ali navegando na internet, no Facebook, e vejo alguma matéria que trate de religião. Isso é uma matéria qualquer, pode ser uma matéria evangélica, uma matéria católica, ou o mesmo espírito. Aí eu sempre vou aos comentários. Eu encontro muitas vezes nos comentários pessoas que têm verdadeiro horror de religião, porque elas têm esse entendimento que o Timóteo tem. Elas falam horrores, Deus me livre. Religião é uma praga, é uma maldição, é como tem aquela frase, religião é o ópio do povo, né? Elas falam com tanta raiva da religião e dos, como ele diz aqui, supostos, pretensos religiosos, aqueles que se dizem religiosos, mas com uma raiva tão grande que você pensa, de onde vem essa raiva? Não é só de ver um ou outro aqui que a gente vai falar, não. É algo muito mais profundo que aquelas pessoas carregam. Observem, se vocês andarem pelo. Viu uma matéria sobre religião, sobre religiosos, vão dar uma olhadinha nos comentários. Vocês vão pessoas que têm um verdadeiro horror e falam isso sobre religião, principalmente sobre a Igreja Católica, né? Com certeza são espíritos que um dia passaram por isso e não sabem que é o que o doutor Bezerra diz aqui, né? Não sabem que que Jesus, o Cristo de Deus, né? Jamais, jamais apoiaria essa barbárie ou recomendaria essa barbárie. Que, na verdade, o cristianismo é a mais sublime expressão do amor de Deus e da beneficência para com o próximo, existente sob a luz do sol. E que o Cristo, que esses pretensos religiosos, reis, papas, né, tanto falam, e que agem com tanta violência, que Cristo, que Deus jamais aprovaria esses planos e esses meios que eles usam, né, para dominar, para destruir, para usurpar os bens do próximo. Né? Doutor Bezerra deixa isso aqui muito forte. Depois do quarto parágrafo, nós vamos encontrar lá. Dentre os comensais, que é aqueles que visitavam regularmente a casa da mansão judaica, corvos, o doutor Bezerra usa essas palavras assim, porque o corvo é visto como um animal, né? Não muito simpático, apesar que não tem nada a ver. Que o corvo, normalmente, ele tem a fama de ser ladrão, né? De se você deixar alguma coisa assim, ele vem, pega e leva. Então, dentro, isso é lógico, né? Invenção da cabeça das pessoas, que o animal faz isso, aí colocavam, né, essa ideia que o animal era ladrão. Dentre os comensais da mansão judaica, e a gente vai encontrar também o corvo como uma figura, né? Quem Edgar Allan Poe, né? Edgar Allan Poe tem um texto corvo, né? Então o corvo também é ligado a essa imagem sombria, né? Então, dentre os comensais da mansão judaica, ele chama de corvos essas pessoas que iam lá. Corvos farejando possibilidades de altos proventos financeiros. Destacava-se, entre esses, certo dominicano inquisidor. Havia pouco chegado a Lisboa, pela frequência assídua e amabilidade, talvez excessivas, em torno de toda a família. Em toda a família Boabe, ou da família neocristã Fontes Oliveira, que é a mesma família, né? Como era chamada após o batismo. Tantas amabilidades tinham a particularidade de preocupar o dono da casa.
ele se mostrava excessivamente gentil, excessivamente solícito, e isso fez com que Timóteo ficasse desconfiado. Malgrado a lealdade de que pareciam emanar. A par desses dois outros, havia amigos íntimos do primeiro, né? Irmãos consanguíneos, gêmeos, e que igualmente se destacavam, não tanto pela assiduidade, como pelos constantes protestos de amizade e testemunhos de consideração que aos Fontes Oliveira voluntariamente apresentavam, que tudo indicava serem leais. Haviam dois frades, né? Gêmeos, irmãos gêmeos, e que procuravam estar sempre lá demonstrando amizade, tentando passar aquela ideia de que eram amigos leais da família. Chamavam-se o primeiro, Frei Delbrando de Azambuja, que é o famoso Leonel, que é o famoso Leonel, né? Frei Delbrando, que na atualidade chama-se Leonel, o que é aquele que sofreu, né? Estava sofrendo aquele grave processo obsessivo, né? Que os dois que se suicidaram foi Leonel e Alcina, né? Leonel pai e Alcina filha. Então, Frei Delbrando é o Leonel. Azamuja, prenome que encobrirá nessas páginas o de certo teólogo português inquisidor cruel no reinado de Dom João III. Aí aqui tem uma notinha. Jerônimo de Azambuja, célebre e cruel inquisidor-mor e teólogo de Portugal, também conhecido pelo pseudônimo de Oleasto, ao tempo de Dom João III, nomeado inquisidor em Évora em 1552 e só em 1555 se transferiu para Lisboa, né? Então, Frei Delbrando, prenome que cobrirá nestas páginas o de certo teólogo português e inquisidor cruel no reino de Dom João III. Né? E é, no caso, Jerônimo de Azambuja o nome dele, mas na igreja ele tem o nome de Frei Delbrando de Azambuja. Mas o nome dele era Jerônimo de Azambuja. Mas ele é conhecido na igreja como Frei Delbrando de Azambuja. E os outros, os dois, né? Fausto, os dois gêmeos, Fausto e Cosme de Mirandela, pois descendiam de antigos nobres italianos. Pelas tardes dos domingos, Frei Delbrando de Azambuja merendava com seus amigos neocristãos. Ele ia sempre para a casa deles para fazer um lanchinho, libando seus bons vinhos, tomando os vinhos lá do Timóteo, e, em sua companhia, se alegrando na intimidade da mesa de refeições. Associava-se gentilmente aos seus passatempos caseiros, tais como jogos, cânticos, ensaios poéticos. Então, fingia estar ali, né? Sempre ao lado da família, participando daquelas brincadeiras, daqueles momentos tranquilos. Mas a gente sabe que era um lobo dentro, no meio dos cordeiros, né? Era um lobo. Aí diz aqui, então, muito em uso nos recintos domésticos, era muito comum essas reuniões. Aceitava-lhes as frutas e os refrescos, louvando sem constrangimento o cavalheirismo dos anfitriões, que era a família do Timóteo, no que era secundado por Fausto e Cosme, caso se encontrassem esses presentes. Esther, meiga e linda como a rosa em botão, simples e virginal, como a rola caixa das florestas solitárias do Hermon, não obstante, raramente ela participava. Se associar às reuniões dos homens, como de uso entre as famílias hebraicas antigas, sempre que presente, e o Delbrando era incluída nas mesmas, tentando desviar observações deste em torno dos hábitos raciais. Por quê? Porque os hebreus, quando faziam essas reuniões, onde só participavam homens, era ele, os filhos e os padres. Não era costume que a mulher participasse. Isso era uma prática hebraica.
reunião onde os pais, os filhos, os amigos participavam, mulher não participava. A mulher ficava num outro ambiente separado com as outras mulheres. Não é que a mulher não fosse à residência de uma família amiga, ela ia, mas elas, as mulheres, ficavam separadas, no outro cômodo da casa, fazendo suas refeições, brincando com essa. E os homens ficavam numa sala separada, não se misturavam. Mas como eles agora são novos cristãos e precisam fingir que adotam as práticas europeias, numa reunião, né, de família ocidental europeia, as mulheres participam das reuniões junto com os maridos e com os filhos. Então, quando tinha essas reuniões onde esses padres iam, ela vinha participar, para que eles não desconfiassem. Por que que Esther não está conosco? Não é? Então, eles chamavam Esther para ela estar junto, o que para eles era uma violência, porque isso não fazia parte da cultura deles. Então, ela aqui, quando Hildebrando e os outros estavam lá, ela era incluída nas reuniões, tentando desviar observações deste Hildebrando em torno dos hábitos raciais. Aí ela cantava para os hóspedes de seu tio doces e sugestivas canções da Espanha, da Itália e mesmo de Portugal, nunca canções hebraicas, acompanhando-se suavemente a cítara. É a cítara, que é tipo um instrumento musical, é um instrumento musical. Porquanto vinha recebendo tão boa educação social, instrução tão vasta para a época, que Frei Delbrando, de uma das vezes em que a ouvira, sorrindo, fitando-a com olhar ardoroso, exclamou: muitas princesas da Espanha e de Portugal não obtêm tão adiantada instrução quanto a vossa, menina Mariana, que era o outro nome dela de cristã, né? Para que há de a mulher adornar-se tanto intelectualmente se os seus compromissos com a sociedade são tão limitados, dispensando culturas? Que entre as famílias europeias, né, a não ser, a não ser da realeza não. As princesas eram educadas com esmero, falavam em várias línguas, inclusive, né? Dona Leopoldina, Dona Teresa Cristina, esposa de Dom Pedro II, esposa de Dom Pedro I, eram mulheres cultíssimas, falavam várias línguas. Era costume as princesas, assim como os príncipes, receberem uma educação primorosa, porque visava um casamento, né, real, então a princesa tinha que ser muito, muito culta. Mas, fora da corte, não era comum, era muito raro até isso acontecer. E aí, a tal da águia, faz essa observação, porque ela estava recebendo uma educação muito, né, cheia de esmeros. E voltando-se, e ele, Delbrando, voltando-se para o antigo rabino, prosseguiu: cuidado, amigo Silvério. Olha a maldade aí. A mulher se embrenha pelas letras, quer dizer, a mulher que recebe muita educação ultrapassa o homem na potencialidade criadora, podendo derribar o próprio mundo com as astúcias e encantamentos de que se faz acompanhar. Não vos esqueçais de que constantemente o demônio a inspira. Que era uma ideia daquela época, né? Que a mulher, muitas vezes, era parceira do demônio. Que o diabo encontrava na mulher sempre uma cúmplice, por isso muitas delas foram para a fogueira como bruxas. Viram todos, encaminhando para nível humorístico a impertinência do dissimulado representante da Inquisição, ao que, em seguida, retirando dos lábios o comprido cachimbo que lhe era inseparável amigo, retorquiu o dono da casa. Respondeu Timóteo: Mariana é órfã
E pobre, meu caro Dom Frei Ildebrando, precisaremos habilitá-la para quaisquer emergências desagradáveis que possam advir depois da minha morte. Instruindo-se, poderá tornar-se preceptora em casas abastadas. Quer dizer, uma professora, né? Ocupando lugar honroso ou abrigo da miséria. Mas o dominicano não quis compreender as judiciosas observações do bom homem e alongou a impertinência. Como assim, meu caro amigo e senhor? Não sois, então, riquíssimo? E, porventura, vos negareis a conceder um dote, uma herança à vossa sobrinha órfã? Consta-me mesmo que a gentil Mariana desposará seu primo, Henrique, vosso primogênito. Para que, pois, obrigá-la ao sacrifício de tão profundos estudos, quando só a religião bastaria para orientá-la nas tarefas a cumprir dentro do lar? E quando sua idade requer plena satisfação dos sonhos, que certamente lhe fervilham na mente e no coração. Timóteo, ou Silvério, né? Era caráter ponderado e vigilante, nascido na opressão, vivendo longe da sua pátria tradicional, acossado por múltiplos perigos, advindos da perseguição religiosa. E por tudo isso, habituado a conter, né? Habituado a conter os próprios impulsos de revolta e ímpetos de violência. Virtude racial desenvolvida no martirológio milenar de continuadas opressões e cativeiros, e igualmente possuído boa educação social. Respondeu ao insofrido interlocutor, entre um meio sorriso de brandura, não isento de secretos receios. Quer dizer, ele estava acostumado já, ao longo da vida dele, a muito sofrimento, não só dele, mas de todo o povo dele, né? Então, tinha aprendido a se calar frente a certas ofensas, né? A guardar silêncio, a não revidar uma ofensa. Aí a gente percebe, meu Deus, como esse homem se transformou. De um homem assim, se tornou um terrível obsessor, né? Aí o que ele diz para o Hildebrando? Tendes razão, meu caro Dom Frei Hildebrando. Tendes, como sempre, razão. Conquanto eu já não seja riquíssimo, como vossa bondade de mim supõe. Porque ele já estava há tanto tempo tendo que dar dinheiro para um, dinheiro para o outro, que o próprio dinheiro, a fortuna dele estava acabando, né? Estava diminuindo, pelo menos. É, conquanto eu já não seja riquíssimo, como vossa bondade de mim supõe, pretendo efetivamente prendar minha sobrinha com um dote, case-se ela ou não com meu filho Henrique. Não obstante, nos dias em que vivemos, quando tantas surpresas nos envolvem, tudo será possível acontecer. Temo que de uma hora para outra, algo de funesto a mim próprio suceda, deixando-a desamparada. Os bens de fortuna são efêmeros, temporários. Poderão faltar-nos a qualquer momento, se os possuímos e por qualquer circunstância. Somente os bens morais e intelectuais são de nossa definitiva propriedade. Lá reza a sabedoria de todos os povos. Por isso mesmo educo Mariana com a fortuna do saber, tesouro imperecível que jamais lhe será arrebatado. De outro modo, peço, venha, para observar que a instrução proporcionada à minha sobrinha não ultrapassa a que se misturam as damas destinadas a se tornarem preceptoras, professoras ou aias, professoras das casas abastadas. Magoa-me, aí o Hildebrando, magoa-me profundamente ouvir-vos, amigo Silvério. Que desagradáveis surpresas poderiam advir para vós e vossos filhos, se há 2 anos sou vosso amigo e protetor de todos os dias, disposto a evitar quaisquer contratempos que possam ainda assaltar-vos. Olha que mentira, né? Está dizendo que ele estava ali para defender aquela família. Não, ele estava ali o tempo todo, observando, para ver se ele podia pegar alguma falha, né? Para então pular sobre o pescoço deles, né? Não confiais, então, em nós outros, quando tão desvanecedoras provas de estima e solidariedade vos temos concedido?
Não possuís, porventura, cartas de recomendações protetoras fornecidas por sua santidade para garantir as vossas e de vossa família, que tão nobremente aceitou a única fé verdadeira? Não estamos ao demais ao vosso dispor, resguardando-vos em quaisquer emergências dos zelos tão justos da nossa Santa Inquisição, que só o que deseja é a salvação das almas infiéis? E por que temer novas perseguições, se agora sois dos nossos adeptos, fiéis da única igreja verdadeira do universo? Gente, dá um nojo, né? Dá uma revolta ouvir essas argumentações, né? Imagine ele, naquela época, com medo, sabendo que aquilo tudo era uma grande falsidade, mas tinha que ouvir, né? Timóteo deixou escapar do peito angustiado um profundo suspiro que não passou despercebido a argúcia do ilustre dominicano. Enquanto se erguia a fim de chamar um escravo, aí está aqui, tem uma notinha. Os judeus, mesmo convertidos, não conseguiam criadagem entre os cristãos. Então, os judeus, mesmo convertidos, não conseguiam empregados que não empregados para suas casas. Apelavam, então, para a escravatura, sempre existente entre outras raças não cristãs ou judaicas. Né? Então, como eles não conseguiam, ninguém queria trabalhar para eles, eles tinham escravos. Então, enquanto ele se erguia a fim de chamar um escravo, respondeu algo pesaroso, entristecido e enigmático. Tendes sempre razão, Dom Frei Delbrando, tendes sempre razão. Sim, eu confio em vós outros, porque me honro de ser vosso amigo leal e entendo que, assim sendo, sereis igualmente meus leais amigos. Todavia, insisto, nos dias correntes, tudo será possível acontecer, a despeito da vossa bondade e de amigos e a reveria dela. Chegaram vinhos, frutas açucaradas, refrescos e cordiais. E enquanto os visitantes se deliciavam ante a prodigalidade, a generosidade, né, e fineza dos donos da casa, a bela judia Esther pegou novamente a cítara e continuou a doce tarefa de embevecer-lhes a audição com outras canções do seu repertório nostálgicas e lindas. Gente, que coisa, né? Que coisa terrível. Realmente, já pensou viver assim, sempre escondido, tendo sempre que estar ali, fingindo, tomando cuidado com o que fala, com o que deixa de falar, porque a qualquer momento, a qualquer deslize, podiam pagar caro, pagar com suas vidas. E ter aquele indivíduo covarde, mentiroso, né? Hipócrita, e criminoso, como vocês vão ver, um terrível criminoso, inclusive dando spoilerzinho aqui, criminoso sexual, que tinha olho nas jovens, que era muito comum, como vocês vão ver, né? Ali do lado, e eles sabiam, porque alguns outros judeus que conseguiram serem soltos contaram que muitas de suas filhas e netas foram abusadas nas prisões por esses padres dominicanos. E ele, um deles. Então, contavam um para o outro nas reuniões secretas. Ele sabia quem ele tinha ali, entendeu? Quem ele tinha ali do lado. Que coisa terrível, né? Alguém gostaria de comentar alguma coisa aí sobre essa situação? Denise tem gente que tem coisa para falar para a gente. É, Rosa, a gente imagina, né? Acho que é muito difícil a pessoa não ter depois raiva, ou ódio. Muito difícil o ser humano passar por isso tudo. Ai, a gente sabe que a gente precisa melhorar e superar, mas realmente foi uma prova daquelas para ele, né? Para ele e para os filhos. E a gente vê que o doutor Bezerra ele está fazendo questão de mostrar quem era o Timóteo na realidade, antes, justamente para a gente ficar assim, entender o porquê daquele ódio que aquele terrível obsessor
né? Tinha pelo, pela Alcina e pelo. Qual era o nome dele? Veja, eu esqueço até o nome dele. Do. Né? Ai, meu Deus. Do Leonel. O porquê do ódio? Porque o Leonel Frei Delbrando, né? E a Alcina é um dos padres inquisidores, a filha dele. Então, aí ele está fazendo essa apresentação do Timóteo para a gente entender o porquê ele se transformou naquele terrível obsessor, impiedoso obsessor, que levou o Leonel Alcina ao suicídio e tentou depois levar mais dois filhos dele. É que não conseguiu. E os filhos dele também. Então, quando a gente olha para esse terrível obsessor, ninguém vai imaginar que era esse Timóteo, humilde, né? Bom, caridoso. Ninguém vai imaginar. Por isso que a Ivone diz sempre para a gente: orem todos os dias pelos obsessores muito, e ela diz muito, muito cruéis, porque eles são grandes sofredores. O Leonel é um desses. Terrível obsessor. Cruel obsessor. Muito, muito cruel. Mas um terrível sofredor. Que ele passou. E a gente aqui ainda não está vendo só, né, a prévia. Depois vem o que ele passou, ele e os filhos. Agora a gente entende. Porque eles são ter, terríveis, eles são muito, muito sofredores. E o que os levou a se tornarem obsessores muito, muito cruéis. Né? Então, o doutor Bezerra está descrevendo aqui um martirológico A dessa. gente agora compreende a visão deles. É claro que a gente não desculpa, né? Mas a gente compreende a razão do É ódio. aquela coisa, E não a forma da gente justifica, olhar mas também, desconfia. Rose, esses nossos irmãos, quando são atendidos nas mesas mediúnicas, olhar com olhar de irmão, Exatamente. porque, né? Porque às vezes a gente, exatamente, a gente acaba, sei lá, tomando dó do obsidiado sem perceber ou sem raciocinar no estudo que a gente tem. Porque nada, Deus não colocaria nenhuma criatura para sofrer tanto, Se ela não tivesse. tivesse feito por onde, né? Se não Então, tivesse feito por onde. isso nos leva a esse olhar, né? Porque a gente fica, ai, tadinho, está sofrendo tanto, esse terrível obsessor. Mas aí a gente vê, né, que o que levou ele a se transformar nesse carrasco terrível. Então a gente percebe o porquê que a doutrina não se preocupa apenas em atender a pseudo-vítima, mas os dois, obsessor e obsidiado. Porque os dois são sofredores. Os dois são sofredores. Enquanto as outras religiões querem o quê? Exorcizar, mandar para o inferno o obsessor e agasalhar no seu colo o obsidiado, né? A doutrina espírita não. Os dois precisam ser tratados. Os dois precisam ser atendidos. Os dois precisam ser evangelizados. Tanto o obsessor como o obsidiado. Esse é o diferencial da doutrina. Ela se dirige aos dois. Atendimento para os dois. E relembrando a passagem, quem é que pode atirar a primeira pedra, né? Não é? Então, gente, semana que vem, dia 10, a gente vai começar no parágrafo 19, que é aqui. Frei Delbrando de Azambuja foi, em princípios deste século, aquele infeliz Leonel. A Denise deu o nome antigo da nossa casa. O nome antigo da nossa casa era Sociedade Cristã de Estudos Espíritas Aveluz, não é isso? Sociedade Cristã de Estudos Espíritas Aveluz. Era CEAL, Sociedade Cristã de Estudos Espíritas Aveluz. Aí o irmão franciscano
dirigiu-se para nossa amiga e disse assim: por que eles não dão o nome da casa, o nome dele para a casa? A nossa casa não tinha nome de ninguém. Era a Sociedade Cristã de Estudos Espírito da Luz. Então eles falaram: por que não dão à casa o nome dele, Francisco de Assis? Aí ela, quando me trouxe o recado, eu digo: vamos mudar. Aí mudamos para a Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Então foi recomendação dos franciscanos que a gente desse à nossa casa o nome de Francisco de Assis. Por isso que a gente tem certeza que a equipe espiritual da nossa casa, pelo menos uma parte, é formada por franciscanos, já que eles fizeram essa recomendação, né? E já foram vistos na nossa casa também. Então, gente, parágrafo 19, dia 10/11/25. Continua a narração do doutor Bezerra dessa tragédia anunciada, né? Que a gente sabe, né? Que isso vai terminar numa terrível tragédia, né? Mas precisamos São conhecer dramas mesmo, né, Rose? dramas, Dramas os dramas. individuais que vão Quantos se dramas como esse misturando. ocorreram? Quantos dramas, né? Na época também da Segunda Guerra Mundial. Hoje ou ontem, estava lendo sobre uma família, né? Logoterapia, uma história mais ou menos assim. Um estudioso judeu, durante a Segunda Guerra Mundial, bem casado, vários filhos, os pais, porque a família hebraica normalmente, né, é uma família grande, se reúne, moram todos, quase todos juntos. Ele era um estudioso. E aí a família dele toda foi presa no campo de concentração. E foram morrendo. Ele era apaixonado pela esposa dele, era uma mulher maravilhosa. E ele, no campo de concentração, começou a perceber que alguns homens que desistiam na vida, né, que se desesperançavam, logo morriam. Se não morria, ia pro forno, ou era fuzilado, ou então contraíam uma doença, né? E acabavam morrendo. E ele começou a perceber isso. E que aqueles que lutavam pela vida ficavam mais tempo. Então, ele começou a se aproximar das pessoas, daquelas que estavam desanimadas, e começou a incentivá-las. Vamos, viva, não precisamos nos entregar, temos que permanecer juntos, fortes, né? E ele percebeu que aquelas pessoas que o ouviam duravam mais tempo. Até poderiam vir a morrer, mas resistiam mais tempo. E assim ele viveu, sempre com essa ideia, né? O nome dele ele era o psiquiatra austríaco Viktor Frankl. Acredito que judeu, porque era judeu. Depois que terminou a Segunda Guerra Mundial, ele começou a desenvolver essa tese, que ele chamou de logoterapia. Inicialmente, ela não foi aceita. Passado alguns anos, começaram a perceber que isso era uma verdade, né? Então, diz aqui, ó, logoterapia é uma abordagem psicoterapêutica, também conhecida como terapia do sentido, criada pelo psiquiatra austríaco Viktor Frankl, que busca ajudar as pessoas a encontrar um sentido para a vida. Ela se baseia na ideia de que a vontade de sentido é a motivação mais fundamental do ser humano. E a terapia se concentra na liberdade, responsabilidade e busca por um propósito pessoal, mesmo em meio a um sofrimento. Os pilares da logoterapia são a liberdade de vontade e a vontade de sentido, e o sentido da vida. Eu estava assistindo, lendo, né, no Facebook, e apareceu a história dele. Então, eu falei dele para lembrar do sofrimento que essas famílias, não só judaicas, não foram só os judeus que morreram nos campos de concentração, foram também os ciganos, qualquer pessoa que tivesse deficiência física, poderia ser um alemão, mas se tivesse síndrome de Down, autismo, uma deficiência física grave,
eram encaminhados para os os hospitais, aí eram hospitais psiquiátricos, onde, inclusive, morriam nos fornos, com gás, entendeu? Então, ciganos, negros, homossexuais, muitos, e adversários políticos, e os judeus. Então, essa tragédia, né, alcançou muita gente, muita gente. Então, gente, vamos encerrando aqui o nosso estudo, que já falta pouquinho para a nossa palestra. Nossa irmã Maria Martorelli, que vai fazer o nosso estudo de hoje, né? E a Maria sempre traz aquela palavra, né? Carinhosa e amiga para todos nós. E eu achei muito. Ela vai falar sobre convites da vida. E eu achei muito interessante essa questão da logoterapia, né? Como ela nos ajuda a ter esse sentido. Então, gente, vamos agradecer a Deus pela oportunidade que tivemos e que Deus abençoe todos nós. Daqui a pouco, gente, deixa eu